Você já ouviu falar sobre estresse pós-traumático? Quando uma pessoa sofreu, passou por uma situação violenta e pode ter passado muito tempo dessa situação, mas aí basta ela relembrar que vem o pânico, vem uma crise de ansiedade. Vamos falar sobre isso agora? Eu estou recebendo o psiquiatra Dantiele Freitas aqui com a gente hoje e você pode participar comigo pelo 99897.000. Dantiele, não está fácil, né? A gente tem visto muitas pessoas, aliás, centenas de famílias que estão passando por situações pavorosas, como a gente tem acompanhado no Brasil, e isso, consequentemente, leva a um estresse pós-traumático, é um transtorno. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigado. Tem muita coisa acontecendo no Brasil, né, que são capazes de gerar trauma. São essas coisas que têm ocorrido, né, a barragem, o incêndio, é o que a gente chama de trauma coletivo. Né? São várias pessoas ao mesmo tempo sendo acometidos por um trauma comum, né? Assim, não é todo mundo que vai desenvolver transtornos psiquiátricos, o estresse pós-traumático, né? Mas o fato de existir o trauma já deixa as pessoas suscetíveis, né? E como é que fica, você falou que não são todas as pessoas, né? O que faz com que a pessoa tenha o transtorno e outra não tenha? Então, isso tem a ver com o tipo de trauma, né? Quando o trauma é individual ou trauma coletivo, a gente sabe que traumas individuais predispõem mais, a pessoa fica mais vulnerável. O período da vida da pessoa, né? Crianças e adolescentes desenvolvem estresse pós-traumático mais que os adultos, né? Isso tem a ver com a capacidade que as pessoas têm de lidar com o estresse, com o desenvolvimento psíquico delas, né? Tem um estudo que a equipe da FMG fez, que estudou 270 pessoas que passaram pelo estresse da barragem de Mariana. E eles viram depois de 2 anos que 12% dos adultos apresentavam um quadro típico de estresse pós-traumático. Entre as crianças e adolescentes chegava a 83%. Nossa, isso é muito alto, né? Então, assim, o fator idade é muito importante. Exatamente por isso, né? A vulnerabilidade psíquica. As crianças ainda não têm os mecanismos para lidar com isso. Né? E que tipo de sintomas? Eu falei do pânico, da ansiedade, são as duas principais características, Dantiele? Então, quando acontece um trauma, assim, né, que é algo suficientemente grande para causar esses sintomas, inicialmente a pessoa vai ter aqueles sintomas que todo mundo tem. A gente fala o estresse agudo, né? Ela é uma reação instintiva, de luta e fuga. Ela vai ficar apavorada, ela vai ter sintomas de tremores, sintomas às vezes alguns têm sintomas que a gente chama de dissociativos, né? Desmaiam, né? Sudorese, não dorme, não consegue dormir por uns dias, não consegue se alimentar. Porque fica revivendo aquilo. Isso é autolimitado. Depois de um tempo, né? Aí a pessoa começa a gente fala que ela é vítima das suas memórias, porque ela passa a ter memórias intrusivas, ela passa a reviver aquilo, ter sonhos vívidos com tudo que aconteceu, às vezes começa a ter flashbacks, que a gente chama. Entendi. Né? Aquelas imagens do que aconteceu começa a voltar à mente dela, né? E desencadear os mesmos sintomas do momento que ela estava vivendo. O pânico, o medo, enfim. Acho que essas pessoas que passaram por essas situações que a gente tem acompanhado, acho que elas viveram, né, e o pavor na sua literalidade. Pavor literal, não foi? Com certeza. E de certa forma, isso hoje em dia, com a comunicação e com a forma como as notícias chegam, com a forma como é dividido, todo mundo sente um pouco disso, né? A empatia, essa capacidade que nós temos de sentir a dor do outro, faz que, de certa forma, nós sintamos também. Logo dentro das suas proporções, mas as pessoas que viveram sofrem de uma forma muito intensa, mas acaba que a gente sofre algo também, né? A gente consegue se colocar e sofrer junto, né? E diante disso, desse estresse pós-traumático, principalmente nessa faixa etária que você falou, né? Da criança, do adolescente, o que é possível ser feito? E até, não sei se eu fico imaginando esses meninos do centro de treinamento do Flamengo que sobreviveram, né? Os outros colegas, o que isso vai representar? Essa perda violenta, o que isso vai representar?
como agir de forma imediata. Isso é possível, Dantiele? É possível, né? Eu até falei assim, é interessante que antigamente se falava assim, vamos dar uma água com açúcar, vamos dar água com açúcar que acalma. Mas assim, o que os estudos mostram, assim, eu vou explicar, é que a água com açúcar funciona. Funciona? Funciona sim, por quê? O que as pessoas precisam nesse momento? Elas precisam de ser acolhidas, elas precisam de um apoio social, elas precisam de amigos, familiares próximos, sabendo que aquelas pessoas estão entendendo a dor dela, que estão ali para acolher, para ajudar. Então, assim, é água com açúcar, é estar do lado, é acolher, é mostrar a solidariedade, é mostrar que dá para ajudar. E isso vai ajudá-los a não desenvolver o estresse pós-traumático. Não significa que não vão, mas é uma ajuda. E dar tempo ao tempo, deixar chorar. Não vem com... Você precisa ser forte. Você precisa ser forte. De jeito nenhum. E outra coisa que as pessoas fazem também, que às vezes prejudica, né? Como que foi? Me explica. O que estava acontecendo? Assim, a pessoa ela já vai reviver automaticamente. Ela vai reviver isso o tempo todo. Ela já vai, como eu disse, ela já vai ser vítima da sua memória. Ela não precisa que outras pessoas fiquem estimulando. Não é? Né? Não precisa. Né? E aí eu fico pensando, a gente falou que um estresse pós-traumático é um acidente, são acidentes como a gente viu e outros até crimes, né? Segundo muita gente está falando. Então, essas situações, mas nós podemos passar por situações, um assalto, a perda de alguém, isso pode levar a um estresse pós-traumático? Com certeza, com certeza. Assim, todos nós estamos suscetíveis a algo que pode causar um trauma, né? Eventos estressores nós passamos a todo momento. A forma como nós lidamos com isso que vai caracterizar um trauma ou não. Né? 80% das pessoas passam por um estresse grave e não desenvolvem esse trauma. A estatística é isso, mais ou menos 20% não conseguem ressignificar, não conseguem retomar a vida normal e desenvolvem transtornos psiquiátricos, né? E de imediato é o estresse agudo e o estresse pós-traumático. Mas nós sabemos a longo prazo também, né? Depressão, abuso de drogas, transtornos alimentares, como comer compulsivo. E aí, eu acho que é interessante para a gente poder fechar, que a gente trabalhe cada vez mais a empatia para poder ajudar essas pessoas que precisam tanto. Com certeza, solidariedade, né? É o que eu falei. Inicialmente, o que funciona é o apoio, é a solidariedade, é estar do lado, é mostrar que entende, saber entender, saber compreender a dor do outro. E essa da água com açúcar eu gostei. Muito obrigada, viu? Obrigado. Dantiele Freitas com a gente aqui hoje, psiquiatra, falando sobre o estresse pós-traumático. Obrigada e uma boa semana. Obrigado. Eu comecei ontem pensando que a nossa semana seja um pouco mais tranquila, sem tanto sobressalto, né, mais Dantiele? leve. Mais leve. Ela será. Obrigada, viu? Obrigado. Boa semana para você.